Estamos gravando aqui, estamos gravando. Então, está aberto aí o primeiro encontro virtual da Comunidade Fórum. Quem for chegando, a gente autoriza aqui. E a ideia é discutir se há risco de ditadura no Brasil, diante de várias ameaças, né, que o governo Bolsonaro, o clã Bolsonaro, tem feito aí todos os dias, ameaças às instituições, protestos pedindo fechamento do Supremo, do Congresso. Então, até que ponto isso pode acontecer? E a gente convidou para participar do encontro de hoje o sociólogo Rudá Hit, que tem participado de vários programas conosco no nosso canal. Queria já agradecer a participação. E a ideia era fazer um encontro com os membros e sócios para a gente ir fortalecendo essa comunidade, se conhecendo, a comunidade que está sempre aqui nos acompanhando no dia a dia do nosso jornalismo. Então, como que vai funcionar? A gente vai abrir uma fala de 10 minutos para o Rudá, depois uma fala de 10 minutos para o Rovai sobre esse tema, e enquanto isso a gente abre as inscrições. Eu vou pedir para as pessoas se inscreverem mandando o chat. Vamos fazer assim, o Rudá pode falar 15, então um pouquinho mais, e eu falo 10 no máximo. Tá bom. E aí, quem quiser se inscrever, manda aqui no chat, quero me inscrever, aí a gente depois vai abrir para falar, dependendo do número de participantes. Eu acho que dá até para, como sugeriu o Rovai, abrir uma falinha de 30 segundos, só para o pessoal se apresentar, dizer de onde é, o que faz, e aí sim, então, vai ser a dinâmica da nossa reunião hoje. Então, Rudá, passo a bola, então, para você. Ok. Boa tarde a todos, todas. Quero agradecer aí vocês da Fórum por me convidar para estar aqui para discutir esse tema que, ultimamente, eu venho agregando mais inimigos do que amigos. O que diria para mim que a ditadura está próxima, mas aí é uma questão pessoal, é uma ditadura mais personalizada. Mas vamos lá. Para fazer essa discussão, você sabe que é uma dificuldade imensa para filho italiano falar em 10, 15 minutos, né? Mas vamos lá. Para fazer essa reflexão, eu teria duas formas, é uma forma até clássica de organizar uma leitura política, mas eu teria duas formas para tentar fazer uma explanação sobre isso. Uma é a gente tentar entender se há condições objetivas ou necessárias para a implantação de uma ditadura, de um regime fechado. Mas acontece que tem uma segunda, que tem a ver com a subjetividade, porque nós estamos vivendo sob o comando de um governo chulo, escatológico, sem projeto político muito claro, ou com uma gama de projetos, uma miríade de projetos que não se articulam muito bem dentro do governo e que está em queda de popularidade, a despeito da gente ter índices muito diferenciados dos institutos de pesquisa nas últimas 2 semanas, né? Então, eu vou tentar fazer uma ponderação. A minha tendência como cientista político é ficar no primeiro panorama. Então, eu teria uma posição, que vocês vão ver no final, que está mais ligada à minha primeira intervenção. Mas eu não posso desconsiderar que a gente não está numa situação política em que o governo ele é racional, estável, que ele joga bem xadrez, né? Então, eu tenho que ponderar que nós temos justamente um imponderável no meio dessa história toda. Então, vamos lá. Condições objetivas. Vamos lembrar o seguinte, nós estamos, nesse momento, numa crise econômica mundial que tem aspectos muito mais duros e impactos aqui no Brasil. Nós temos uma projeção, dependendo do instituto, do órgão ou entidade que a gente consultar, nós temos uma projeção de queda de 7% a 10% do PIB nesse ano. A JB Morgan está variando um pouco de 7% a 8%. Bom, mas nós temos várias entidades que vêm projetando indicadores que projetam essa queda do PIB. A JP Morgan projeta 20 milhões de desempregados, nós estamos com, vou arredondar, 12 milhões e meio de desempregados no Brasil. A JP Morgan projeta para 20 milhões de desempregados, né? Nós já estamos tendo uma situação de crise quase estrutural nos setores de turismo
de transporte, inclusive transporte de carga, porque o transporte de carga muito usado hoje no mundo é o aéreo, que utiliza os voos de passageiro, utiliza a parte de baixo dos aviões comerciais de passageiro para fazer o transporte. Como nós estamos tendo uma queda profunda de passageiros em voos comerciais, o frete subiu. Se pensou em transferir, portanto, o comércio de cargas para navios, mas em várias localidades do mundo os navios estão ficando de quarentena antes de atracar nos portos. Então, a situação é muito caótica. Nós já temos algumas mudanças em relação a serviços como rede hoteleira, já está mudando absolutamente seus hábitos. Na Ásia e parte da Europa, você não tem mais café da manhã em mesa, você recebe um kit fechado a vácuo, por exemplo. Em restaurantes da Ásia, bares, você já tem divisória com acrílico, para as pessoas não terem contato. Em vários países da Europa já se fala em uma queda muito acentuada do uso do transporte urbano coletivo, já se fala em uso de vans tipo Uber, né? Vans, ou seja, transportes menores, com mais agilidade, e também no uso de bicicleta e monociclo. A Holanda, que já é característica, eles estão fazendo uma propaganda muito grande para a possível abertura ser usado monociclo e bicicleta. Então, nós temos um outro processo civilizatório. E a crise no Brasil é profunda. Nós devemos ter uma queda de arrecadação pública entre 35% e 45% nesse ano em relação ao mesmo período registrado no ano anterior, no ano passado. Então, nós não vamos ter recurso público, nós não vamos ter emprego suficiente, e há uma preocupação das entidades que pensam projetos estratégicos, intervenções estratégicas e montagem de cenários. Há uma preocupação que a partir de julho, agosto, nós tenhamos um caos social e talvez algumas ações pontuais de saques e violência pela sobrevivência, né? Nós estamos vendo o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, né? Que não sejamos ingênuos de achar que o que está ocorrendo tem a ver só com o assassinato brutal da polícia norte-americana em relação ao negro, né? Na verdade, nós temos uma situação de desemprego e de mortes pelo coronavírus de grande impacto. Então, a questão é possível implantar uma ditadura num cenário como esse, nacional e internacional? É evidente que não. Porque vocês se lembram que a ditadura militar, ela caiu justamente a partir de uma crise de menor envergadura como essa que nós estamos vivendo. Ela caiu quando nós tivemos o primeiro choque do preço do barril do petróleo em 74, e depois a segunda, que foi 77 e 78. E aí, os Estados Unidos, no enfrentamento do aumento do preço do barril do petróleo, acabou aumentando a taxa de juros sobre os países que tinham feito empréstimo dos Estados Unidos, que é o caso do Brasil e da Polônia. Só para a gente se recordar, os contratos que a gente tinha assinado definiam 2,5% ao ano de juros, e já nos anos 80 os Estados Unidos tinham puxado para 25% de juros ao ano. Então, isso aí quebrou a organização e a pujança do governo militar, e não gerava mais emprego, grandes obras, e nós sabemos do gás em diante como que foi definhando e acabaram fazendo a transição pelo alto. Então, assim, só para colocar um dado para me aprofundar demais, a minha tese central é que nós não temos condição nenhuma de implantar uma ditadura militar, porque basta olhar o dia seguinte, você implanta a ditadura e faz o quê? Não gera emprego. Uma crise de 90 a 100 mil mortes em agosto por o Covid-19 aqui no Brasil. Desemprego em escala, caos social, sem política pública. Como que fica a exportação do Brasil no exterior, que já está com uma imagem péssima, implantando uma ditadura? Ou seja, esse regime não consegue viver até o final do ano. Então, assim, se pensa muito na militarização como uma forma de contenção da oposição.
Não se pensa como é possível se gerir um país sob um regime militar, com crise internacional e crise econômica e social interna. Então, é diferente o que aconteceu na ditadura militar no Estado Novo, que nós tínhamos lastro para desenvolver a economia, né? Inclusive com indústria de base, no caso do Estado Novo, e investimentos em indústrias não só de bens de capital, mas bens de consumo durável, mudança de matriz energética, como foi o caso do Proálcool em 1975. Então, o cenário é completamente diferente, e eu não sei por que as pessoas não se lembram das condicionantes econômicas para ter legitimidade. Legitimidade, no caso da ditadura, não existe, né? Mas, pelo menos, equilíbrio e estabilidade no governo autoritário. Mas acontece que nós temos um segundo elemento. E aí, com isso, eu tento encerrar aqui a minha fala. O segundo elemento é que nós estamos sendo governados, em primeiro lugar, por um presidente absolutamente desqualificado. Eu acho assim, eu me divirto com gente que fala, nós não podemos subestimar o Bolsonaro, é muito bem elaborado. Eu não sei onde que essas pessoas encontram esse grau de elaboração. O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro, de um lado, é uma pessoa tosca, que durante 27 anos ele não conseguiu produzir absolutamente como deputado federal, foi um membro do baixo clero, mas no nível mais baixo do baixo clero, ele nunca fez nenhum tipo de articulação importante ou razoável no meio político, ele não era um nome importante, mas ele tem, ao lado dele, que o projeta, ele tem uma estrutura de comunicação nas redes sociais muito importante, que, por sinal, o PT também tem. Né? Só para a gente lembrar que em 2014 a Dilma ganhou em uma campanha na reta final, desestruturando a campanha da Marina em 7 dias, e no segundo turno, desestruturando a campanha do Aécio Neves a partir do foco político da violência machista do Aécio e ganha a eleição. Né? Então, assim, ele tem esse arcabouço de comunicação bem estruturado. Acontece que ele não governa. Desde do início desse ano, mas mais especificamente há 2 meses, os militares que já vinham falando que tutelaria o Bolsonaro pela falta de capacidade gerencial política dele. Se alguém tem dúvida de que os militares já falavam da tutela de Bolsonaro, basta pegar o relatório reservado de janeiro ou fevereiro do ano passado, que vai ver uma matéria grande com entrevistas com militares falando eles vão tutelar o Bolsonaro. Já era uma decisão militar. Mas há 2 meses atrás eles decidiram implantar o modelo da França de 1900, quando ainda não tinha parlamento. É a ideia da figura do presidente operacional, né? Que quem assumiu foi o general Braga Neto. Então, na verdade, nós temos nesse momento um mosaico de gestão do governo Bolsonaro. Os militares, que tentam dar alguma racionalidade, e, de outro lado, os ministros civis, digamos, escatológicos, ideologizados, que pouco produzem, mas o tempo inteiro tentam provocar a sociedade brasileira e implantar um caos, o tal da passar boiada e tudo mais que a gente sabe, né? Que são ministros desqualificados. Né? O fato é que o Brasil caminhou por uma situação de extrema-direita, de um governo de extrema-direita, com tal rapidez, que nós perdemos a noção de onde nós estamos. Esse é um péssimo governo, talvez o pior governo do planeta nesse momento, e está disputando o primeiro lugar em mortes do Covid-19 com o Trump, para vocês terem uma ideia. Né? Nós estamos passando todos os outros países que tiveram uma crise, ou que estão numa crise tão ou pior do que a nossa, nós estamos ultrapassando. Então, nós temos que ter um pouco de equilíbrio para entender isso. O que eu estou querendo dizer? Se objetivamente nós não temos condições para a implantação de uma ditadura no Brasil, nós não temos nem apoio do empresariado, nem do Congresso, nem do Judiciário, nem do exterior, nem do comércio internacional, nós, ao mesmo tempo, temos um presidente da República
que não governa de fato, nesse momento, do ponto de vista operacional, mas que aprendeu que o poder dele é sempre focado na oratória agressiva, violenta, de bravatas, que, aliás, o general Heleno também está indo na dele, pouco governa o general Heleno, mas também faz bravatas, para mobilizar as camadas mais fanáticas de apoio ao bolsonarismo, que, por sua vez, está diminuindo e está revelando sua verdadeira faceta, que deve ficar em torno de 10% a 15% do eleitorado brasileiro, que não é pouco, mas, de qualquer maneira, ele tenta, através da oratória, insuflar e criar blefes e bravatas para diminuir o ímpeto da oposição no momento em que ele está em baixa. O problema é que raramente eu vi na minha vida uma oposição tão domesticada no Brasil atual. Eu tenho 42 anos de militância política e eu nunca vi algo igual, uma covardia e um legalismo tão radical como eu vejo na oposição hoje. Então, se de um lado, para terminar, se de um lado, do ponto de vista objetivo, nós não temos condição nenhuma, do ponto de vista subjetivo, nós temos um cenário político com uma oposição muito rebaixada, com dificuldade para fazer dialogar com as bases sociais brasileiras, e nós temos um governante que acha que o único meio dele fazer política é com bravatas, ataques, ameaças, e, portanto, nós não sabemos como que ele vai reagir se um filho dele for preso, ou se o cerco que o STF e a Polícia Federal vem fazendo chegar, de fato, no calcanhar dele, né? Esse é o equilíbrio que eu gostaria de propor aqui na análise. Obrigada, Rudá. E agora a gente, então, passa para a exposição do Rovai. Boa tarde a todos, eu já estou aqui com a minha cervejinha, o Rudá lá do lado dele com um vinhozinho, vamos fazer um tintim aí, Rudá, brindar aí, quem quiser pegar sua cerveja, porque hoje é sábado, né, filho? Eu queria aqui levantar algumas questões mais do que responder uma pergunta, e a partir dessas questões tentar construir um cenário que... O que aconteceu? Não é nada. Você vai lá? Chegou gente aqui, desculpa, pessoal. E aí fecha a porta ali, porque senão não consigo raciocinar. Eu vou tentar, então, com algumas perguntas, tentar chegar perto, pelo menos, ou raspar, ou colocar um debate a partir dessa pergunta inicial. Se a gente corre o risco ou não de uma ditadura. Primeiro, eu acho que a gente precisa tentar pensar em que momento a gente está. Qual é a situação atual do Brasil? O Rudá fez uma exposição onde ele contextualiza o cenário internacional e o Brasil dentro desse cenário internacional, discutindo substancialmente a questão econômica e os problemas que essa situação econômica atual gerariam para um governo ter algum nível de sucesso. Eu estou reduzindo aqui a tua fala, Rudá, mas para poder fazer uma análise de um outro lado, que é as condições políticas que estão colocadas. Nós temos algo, se eu estiver errado, me corrijam, mas eu não me lembro, desde o Estado Novo, pelo menos, nenhum governo que seja militarizado, né, numa condição de ordem civil, num estado de ordem civil. Nós temos 9 de 22 ministros militares no Brasil. Esse número é maior do que o da Venezuela, que é considerado uma ditadura por vários países do planeta. A Venezuela tem 10 ministros de 32 militares. O Brasil são 9 de 22, a proporção é maior. Os militares controlam cargos de segundo escalão em quase todos os ministérios. No Ministério da Saúde, antes de controlar o cargo, de ter o ministro, como agora eles tinham 9 cargos importantes do Ministério. Então, eles estão, de alguma maneira, já governando. Eles já são, de alguma maneira, o poder executivo.
Essa é a primeira questão que me parece importante demarcar. A segunda questão é que você tem hoje um governo que se garante numa fração de 30% do eleitorado, que o avalia como ótimo e bom, que não é um índice desprezível, né? Não é um índice desprezível, mas está longe de ser um índice razoável para 1 ano e meio de governo. Recentemente saiu uma tabela mostrando os primeiros ano e meio de governo de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de outros governantes, e o do Bolsonaro é o índice mais baixo comparado com todos esses anteriores. Alguns desses governos, incluindo o Sarney, terminou de forma dramática, né? Então, ele tem esses 30% e está em declínio essa popularidade. A cada pesquisa que aparece, ele tem um nível menor de regular e um nível maior de ruim e péssimo. Se ele estabilizou em 30% de ótimo e bom, não é verdade que ele se estabilizou nos outros índices. Nos outros, ele tem aumentado para patamares que em algumas pesquisas chegam até 50% de ruim e péssimo. Isso é um desastre. Do ponto de vista político também, a gente tem o governo perdendo boa parte dos seus aliados. Ele teve muito mais apoio político do que tem hoje e a cada dia que passa, esse apoio político se deteriora. Ele era um governo que tinha o Moro, que tinha a Joyce, que tinha o Lobão, que tinha o Alexandre Frota, que tinha o Caiado, que tinha boa parte dos governadores eleitos, que poderia ter construído uma base de 350 deputados, e hoje ele é um governo sitiado e que tem que buscar apoio no centrão, né? O que é o centrão? E não é um centrão qualquer, é um centrão daquelas personagens ligadas a todos os casos de corrupção que existiram no passado recente. É o centrão liderado por Bob Jefferson, pelo boy lá de Mogi das Cruzes, agora me foge o nome, Valdemar da Costa Neto, o centrão do Kassab, é o centrão dos excessivamente pragmáticos e até, pode-se dizer assim, do baixo clero, porque o centrão do alto clero, representado na figura do Rodrigo Maia, não está com o Bolsonaro. Fora isso, o Bolsonaro hoje tem uma quantidade de empresários menor do que ele tinha há algum tempo atrás. Então, no Estado dessa semana, teve um artigo do vice-presidente da Associação Ruralistas aí, meio que rompendo com o bolsonarismo e criticando o ministro do Meio Ambiente. Acho que talvez isso seja um fenômeno inédito na história do Brasil, né? Uma associação, alguém sair de uma associação de ruralistas para criticar o ministro do Meio Ambiente. Ele ainda reúne o apoio desses profissionais liberais. As pesquisas que a gente tem, a Fórum fez uma pesquisa, dá um índice de aproximadamente 50% de apoio entre empresários e profissionais liberais. É alto, mas isso já foi para cima de 80%. Né? Já é algo menor do que foi, e ele vem perdendo principalmente o generalato dos empresariados, para a gente usar um termo aí de militares. Né? Essa cúpula já está percebendo, né, como se fosse, que pode vir a produzir aquilo que a gente chama de o efeito pedra no lago, né, já vem percebendo que o Bolsonaro não vai entregar, ter condições políticas de entregar aquilo que prometeu. Ele está perdendo essas condições políticas e o projeto de ultraneoliberal do Guedes provavelmente não se concretizará porque esse governo não terá essas condições. Então, é um governo, hoje, muito mais fraco. Por que um governo muito mais fraco teria mais condições de implantar um regime ditatorial? Os regimes ditatoriais, mesmo no Brasil que a gente viveu, quando a gente conheceu, principalmente usando como base o golpe de 64, eles se dão numa condição onde você tinha praticamente toda a mídia, todo o empresariado, todo o establishment
apoiando aquele movimento. A mesma coisa, e assim, além de tudo, gente na rua, que era uma outra condição, gente na rua pedindo isso. Vejam, nós não temos um governo de esquerda que vai levar a ter gente na rua para pedir uma ditadura militar. Hoje nós temos um governo militarizado que dificulta muito para que as pessoas cheguem às ruas, passem às ruas para pedir um governo militar. Né? Então, eu não estou aqui, eu tenho uma posição talvez um pouco mais cuidadosa ou conservadora, como quiserem entender, do que o Rudá. Eu acho que a gente não pode desprezar a capacidade de ações de força quando se trata de forças armadas, para tomar o poder ou para se manter no poder. Mas eu acho que a situação atual me leva a chegar a uma outra conclusão, que o Bolsonaro está mais prestes a cair do que a se tornar um rei absoluto nos próximos tempos no Brasil, um ditador. A situação dele é muito delicada, o que não significa que o Bolsonaro sai e a gente tem novas eleições. A meu ver, o que está se construindo, o que está se consolidando, é um caminho que deve levar a um grande acordo nacional para o encerramento desse mandato com um presidente militar e com um governo de caráter militar. Um governo dentro do processo democrático, liderado pelo Mourão, que eu tenho chamado há algum tempo de o fundo garantidor, a caderneta de poupança dos militares. Quando ele foi ungido vice, ele não foi à toa. O vice era para ser o general Heleno. Ele estava afiliado, se não me engano, a um partido que era o PRP, que rompe com o Bolsonaro dias antes da eleição, e o Heleno não pode, então, ser vice na chapa do Bolsonaro, porque ele tinha filiação a um partido que não estaria naquela coligação. E aí se buscam outros nomes, se tenta o nome da Janaína, se fala do nome do príncipe, e na última hora, a que a gente apurou é que os generais falaram: não, a chapa tem que ter alguém da nossa confiança para que você faça esse discurso ligado às tradições e às defesas dos momentos de um regime militar. E o Bolsonaro aceita o Mourão, que é filiado a um partido absolutamente escatológico, eu diria, que é o PRTB do Aerotrem, daquele senhor cujo apelido é Aerotrem. O Mourão está ali como esse garantidor, e não significa que o Mourão reúna a maioria desses generais. Ao que a gente percebe, há sim distensões nas Forças Armadas hoje, e ainda o Bolsonaro mantém uma alta popularidade entre as patentes mais baixas. Isso a gente percebe isso quando vai numa manifestação, agora não está tendo manifestação, e vê como é que a Polícia Militar, por exemplo, se refere ao Bolsonaro. Estou chegando ao final aqui. O que eu quero dizer? E aí eu concordo com o Rudá, que o Braga Neto está ali para ser, independente de sendo o Mourão ou o Bolsonaro, esse gestor, esse governante operacional. E pode vir a ser, inclusive, se consolidando como essa figura num governo posterior, se o Bolsonaro vier a cair. E eu acho que hoje os movimentos e tudo que está acontecendo me levam a imaginar que ele pode ser defenestrado pelas próprias Forças Armadas para poder conseguir construir uma solução e terminar o governo um pouco melhor, entregando algo um pouco melhor do que eles entregarão se ficarem com Bolsonaro até o final. E eles buscariam, na meu ver, construir o nome do Braga Neto como um cara para próximos ou para uma candidatura presidencial na sequência desse governo, ou para candidaturas futuras, já que ele é mais jovem e poderia esperar 4 ou 8 anos. Enfim, eu sei que
a resposta é uma resposta aberta, mas eu estou tentando aqui criar abrir um pouco esse debate para a gente continuar adiante. Era isso, Dri. Legal. Tem algumas perguntas aqui no chat. Aí eu não sei se a gente abre aqui as inscrições para as pessoas que quiserem falar, e se alguém que fez pergunta quiser falar e já aproveitar e fazer a pergunta, ou se vocês acham que temos 34 pessoas na live, se a gente abre para os 30 segundos primeiro e depois para as inscrições de perguntas e comentários. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente poderia começar com as perguntas que já tem, aí a gente vai anotando eu e o Rudá aqui, e... Tá. Então, assim... Ou você prefere... Vamos fazer a rodada, vai todo mundo dar um oi, fala de onde é, só para a gente agitar as pessoas acordarem. Então vamos lá, eu vou falando aqui por ordem, então, quem Alexandre Ocano quiser se apresentar, tem gente que já saiu, não queria falar, então, se o Alexandre quiser, não, tudo bem. Então, a Ana Terezinha, aí, no caso, é só ativar o microfone e a câmera. Ana Terezinha, André Sampaio, acho que não é que tem gente, galera não... Não, quem não quiser, não precisa. Não precisa, o Carlos Tré. A Carol falou que queria falar, que estava com vergonha, mas queria falar. Carol Senhoroto. Oi? Isso Carlos, aí? Carlos, pode... Estamos bem. Carlos Tré, morador da Long Beach Paulista, né, Praia Grande, onde eu exerço o cargo de embaixador da República Socialista de Barbacena, Minas Gerais. Esse sou eu. Eu só gostaria de dizer, além disso, que eu sou fã do Aldous Huxley. Em 1931, ele escreveu alguma coisa parecida com a ditadura perfeita será aquela que se parecerá com uma democracia. E eu acho que é que a gente tem vivido desde sempre. Nós nunca tivemos uma democracia. Por mais parecido que seja o regime que nós vivemos com a democracia, ele não é. Porque o poder não está na mão do governante. Porque quando o governante não concorda com o poder, eles dão um jeito de tirá-lo. É golpe aqui, é golpe dali. Isso desde quando eu era menininho, pequenininho, lá em Barbacena. Né? Obrigada, Carlos. Carol Senhoroto, disse que estava com vergonha, mas se quiser falar. A Cláudia Mendonça. A Carol já está. Oi. Oi, Carol. Tudo bem? Diga da boa tarde. Eu queria falar só um pouquinho de uma vez, antes que eu fique com muita vergonha e não fale depois. A minha fala é mais emocionada do que técnica de vocês. Eu acho que a gente já está vivendo alguma coisa muito cruel, porque a gente vai comentar alguma coisa, já ofendido, ameaçado, constrangido. Reuniões de sindicatos está sendo um horror. Então, o pessoal da Van, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, foi contra a fiscalização que fechou. Então, eu acho que a gente pode, sim, viver uma ditadura talvez mais velada, não militar. Mas a gente está banalizando certas coisas. Copo de leite, referência à tortura, saudação nazista, isso está tornando muito corriqueiro. E eu queria falar de encontro ao que o Rudá falou, quando ela que a oposição está inerte, né? Eu caí no golpe. Eu não apoiei, mas também não fiz oposição. Então, por isso que eu falo que eu caí, né? E desde 2018 para cá que eu lutei muito. Isso por causa da posição conservadora da igreja, talvez, que eu estava nela, o machismo da família e tudo inteirado. Mas, assim, realmente a minha geração tem 35 anos que vem aprendendo a lutar agora. E eu tenho chamado as pessoas a lutar, me informado, buscar, porque eu acho que o momento é agora. A gente não pode deixar dar passos igual está dando, sabe? Igual está acontecendo. A questão do leite, é uma mensagem subliminar. Não é. É uma afronta. E eles fazem isso
todos os dias é uma, é outra, um fala. Então, a gente vive um clima de terrorismo. Isso já é muito ruim para tudo, porque no meio disso vai congelamento de gastos, igual ontem foi aprovado, que a educação congelou os gastos. Então, assim, foi aprovado reforma trabalhista. A gente só está perdendo direito e o PAN e a frente é esse espetáculo que eu não gosto nem de falar o nome, que é esse presidente ridículo, né, fica fazendo a gente passar. E eu sou de Juiz de Fora, e eu detesto as referências que ele faz de Juiz de Fora, então vamos lembrar de Juiz de Fora de outro jeito, porque não dá para lembrar daqui o que aconteceu, né? Obrigada, tá, gente, pelo espaço. Eu tô gostando. Obrigado, Carol. Ótimo te conhecer. Ótimo te ver. Com certeza. Cláudia Mendonça, vamos ver se a Cláudia quer falar. Cláudia, não quis falar. A Cristina Rocha, Dalva, Débora Andrade, tem a Flávia Moraes, Flávia, Gilberto, a Flávia vai falar. Flávia, oi, Flávia. Tá sem áudio. Som aí. Tá sem áudio da Flávia. Agora entrou. Não. A gente não está conseguindo. Para abrir o microfone, você tem que clicar na tela e aí vai abrir uma barra embaixo. Aí você vai ver na barra que tem um microfonezinho do lado esquerdo. É clicar no microfone para abrir. Posso fazer uma pequena intervenção? Sim. Enquanto o pessoal se aquece? É o seguinte, como eu sou cientista político, eu vou tentar explicar um pouco o que caracteriza um regime autoritário, né, na modernidade. Eu vou, ao invés de ficar fazendo uma longa descrição, eu vou pegar duas características. Todo governo autoritário, ele tutela a oposição e ele desmobiliza a sociedade. É o contrário do que a gente chama de regime totalitário. Regime totalitário é quando o regime ele impede qualquer oposição, porque há uma confusão entre governo, Estado e nação, há um discurso deliberado para confundir as três instâncias, mas ele mobiliza a sociedade o tempo inteiro. Dá um exemplo. Um regime totalitário como o regime nazista ou o fascismo, eles mobilizavam o tempo inteiro a sociedade, colocavam todas as pessoas para denunciar oposição, e colocavam gente na rua o tempo inteiro, mas não podia ter outro partido que não fosse o partido nazista ou os fascistas. Num regime autoritário, como o caso dos militares no Brasil, o que nós tínhamos era o inverso. Nós tínhamos MDB e tínhamos Arena. Nós tínhamos eleições municipais, com exceção das áreas de segurança nacional. E nós tínhamos eleição para o federal, para estadual, para senador. Né? Então, nós tínhamos uma oposição tutelada, mas ninguém podia sair na rua. Eu era muito jovem na época, e se eu saísse com mais de 4 pessoas, era considerada assembleia. Eu vou falar, eu morava adolescente para a juventude em São Paulo, quantas vezes eu morava perto da Amaral Gurgel, um fusquinha, aquele baratinho, né? Subia na calçada em cima da gente e já saía com metralhadora e pedia carteira de trabalho. Claro que essa é uma cena super comum na periferia de São Paulo e Rio de Janeiro, mas para a classe média, né, isso daí era algo, assim, inclusive hoje, impensável, né? E era assim que se agia. Então, nessa caracterização, a primeira coisa que eu queria dizer é: nós não vivemos um regime autoritário, gente. Nós estamos falando aqui. Tem imprensa falando o que quer, mas levando também cacetada do Bolsonaro, sem dúvida. Nós temos eleição,
Nós talvez tenhamos a eleição municipal adiada por um mês e meio, mas vai ter eleição. Nós tivemos eleição em 2018. Nós temos o judiciário está criando problema para o Bolsonaro. O Congresso, embora seja todo de direita, uma grande maioria de direita, vinculado aos interesses da Fiesp e da Firjan, diverge o tempo inteiro do governo federal. O governo federal, se é tão forte assim, por que ele... Que, aliás, ninguém falou que ele é forte, né? Por que ele faz acordo com o Centrão? Porque ele não tem legitimidade e não consegue governar. Então, assim, há uma série de características que não dá para a gente chamar isso de autoritarismo ou ditadura. Agora, vocês têm razão quando vocês falam. Acontece que é um governo que ele não respeita as instituições, pelo menos no discurso, ele ameaça o tempo inteiro, e tudo que ele pode criar de regressão em termos de direitos sociais, ele tenta, ao menos, fazer. É um governo que faz um discurso extremado, de ameaça o tempo inteiro as liberdades individuais, fala do uso da força, portanto, é um governo que, ideologicamente, a gente pode caracterizar como um governo de extrema-direita, que, aliás, é como é caracterizado por toda a imprensa internacional. Toda. No jornal da grande imprensa de qualquer país no mundo que não denomine o governo do Bolsonaro como de extrema-direita. Só a Folha não fazia isso, né, Rodan? Mas a Folha daqui, eu não... Mudou, né? Aí a gente teria que discutir um pouco a Folha, né? Com esse ultraliberalismo da Folha, com a ideia meio de bom mocismo, né? Eles tentam passar a ideia de liberal dos norte-americanos, né? Aquele pessoal que respeita gay, não sei o quê, mas que respeita a grande empresa e tal. Bom, mas a questão é, como que a gente caracteriza, então, um governo como esse? Eu acho que o primeiro passo o Rovai está dando. Quer dizer, é um governo militarizado, quer dizer, ele é ocupado por uma imensidão de militares em cargos de primeiro e segundo escalão, e eles hoje, os militares, formam talvez a coluna vertebral que dá um certo equilíbrio, ou pelo menos uma certa racionalidade do governo. Eles não estão tendo muito sucesso, aliás, isso tem que ficar muito claro, é a segunda vez na política contemporânea em que os militares assumem um governo com hegemonia no governo e vem demonstrando uma total incapacidade para governar. Eles são incompetentes para pensar o Brasil, é importante a gente dizer isso, eles não têm competência política, mas principalmente o que a gente chama na ciência política de governança, quer dizer, a capacidade de dar resposta aos problemas técnicos, né, do país, eles não conseguem porque eles não têm formação para isso. Inclusive, eu acho que depois que acabar esse governo, nós temos que fazer uma reforma em Agulhas Negras e todos os centros de informação, porque não é só uma questão de formação ideológica. Acho que já ficou claro que se tiver uma guerra, nós vamos perder a guerra, porque com esses militares, eles não têm competência nenhuma. Nenhuma. E ficam fazendo bravata, como o general Heleno, quer dizer, é uma vergonha a pessoa pegar e falar, olha, se pegar o celular do presidente vai ter grávida, depois logo em seguida fala, não falei em golpe, quer dizer, é uma vergonha, né? É uma vergonha para a corporação, para as Forças Armadas, não é possível a gente ter gente com esse baixo nível de qualificação e de capacidade de intervenção social, né? Ele não consegue gerar um discurso que deixe a gente mais ou menos tranquilo, a gente fica intranquilo, não é? Então, assim, Forças Armadas é para deixar a gente tranquilo, não é? Então, eles são mal preparados, não são bons profissionais. Mas, além disso, será possível a gente tentar caracterizar? Olha que difícil para a gente tentar caracterizar, e eu termino aqui com isso. É um governo militarizado, mas não é uma ditadura. Ou seja, nós estamos num limbo, né, do ponto de vista político. A questão é, se nós trabalharmos, por exemplo, com o conceito de dominação weberiano, só para dar um exemplo de como fica difícil. A gente poderia caracterizar o governo Bolsonaro como um governo tradicional, apoiado em costumes? Não, não dá. Um presidente da República que posta um golden shower no Twitter não é uma pessoa que respeita muito as tradições e os costumes de um país, não é? Sem falar as bobagens que ele vem falando.
É um governo carismático? Ou seja, é um governo em que ele se baseia só na oratória e na mobilização de massas? Em parte, mas acontece que ele está em queda de popularidade. Então, isso significa que é um governo meio carismático, é um governo que tenta ser carismático. E, finalmente, dentro da caracterização weberiana, é um governo racional, que se baseia na lei, que se baseia no complexo legal, racional de gestão? Também, mais ou menos. Vocês estão vendo que é um governo complicado. E sabe por que é difícil caracterizá-lo? Porque ele é um fracasso. Ele é um desgoverno. Ele não consegue resolver o problema sanitário, deixando para a esquerda uma avenida gigantesca para coordenar prefeitos e vereadores. Lembrando que, se nós considerarmos como centro-esquerda e esquerda o PSB, o PDT, o PT, o PSOL e o PCdoB, 5 partidos, nós temos 1/5 dos prefeitos do Brasil, 1.100, e nós temos 1/5 dos vereadores, 11 mil vereadores, somando os 5 partidos. É um exército, não é? Mas acontece que esse exército está desmobilizado. Até outro dia, o prefeito da maior cidade de Minas, governada pelo PT, que é Teófilo Otoni, tinha aberto o comércio. Foi obrigado agora nos últimos dias a fechar, porque explodiu o número de infectados e mortes. Em todo lugar que está abrindo, está acontecendo a mesma coisa em 10 dias. Nem em 14, em 10. Então, o que nós temos é um desgoverno, é um governo falido, sem capacidade, sem organização interna, sem capacidade de diálogo com o setor político, empresarial. Então, é difícil caracterizar um governo como esse como sendo autoritário ou democrático, porque a estampa dele, a organização interna, revela uma incapacidade política imensa. É um chulo, inconveniente. E do ponto de vista das ações políticas, ele também é um pouco desencontrado. Ele tem um desenho de desmontagem de políticas públicas, mas não tem um desenho de montagem. Então, parece mais um clube de aventureiros, sabe? Aquele clube do Carneiro, do pessoal do interior que faz encontro lá dos poderosos da cidade no sábado ou na quarta-feira, é só encontro de homem, fica um enchendo a vida do outro, mas de lá não sai nada, a não ser bêbado. É essa a impressão que eu tenho desse governo Bolsonaro. É um monte de gente tomando uísque e conversando, e falando, o que nós vamos fazer de maldade? E fica por isso mesmo. Isso não é um governo. Isso não é sério. Legal, obrigada, Rudá. Olha só, eu vou, em vez de ficar passando por um, eu vou ver aqui, estão pedindo para ler algumas perguntas do chat, vou ler as perguntas, e aí quem quiser se manifestar, se apresentar, avisa pelo chat, acho que é melhor. E tem a Flávia, ela pediu para eu ler a pergunta dela, você acha que os milicos e o sistema financeiro pode forçar o Bolsonaro à renúncia e que o Mourão assumisse, se o Mourão... Bolsonaro renunciasse, o Mourão assumisse. E tem também outras perguntas aqui, do Rafael, um regime antes de ser totalitário, ele não passa pelo autoritário antes? Aí tem também aqui do Carlos Tré, Rudá, esta é minha grande bronca, de nada podermos votar se qualquer um eleito que se faça notar e contraria os plutocratas é defenestrado. Tem também o que vocês pensam da proposta do Freixo de formação de unidade contra o fascismo. E o Rubens quer se apresentar rapidinho, eu vou passar aqui então, deixa eu abrir aqui o Rubens. Rubens, pode falar então. Oi, Rubens. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Sou Rubinho Jaquinto, estou aqui em Belo Horizonte, trabalho no Instituto Cultiva com Rudá, sou músico e atualmente estou atuando aí com o professor Rudá e está muito, muito bacana aqui o debate. Parabéns à Fórum aí pelo debate, tá bom? Legal. Obrigada, Rubens. Maravilha. Então, acho que o Manuel pergunta se o regime atual precisa mudar.
qual a força institucional ou social que o ameaça? A Débora também quer fazer uma pergunta, então eu vou passar aqui para a Débora. Débora, pode fazer a sua pergunta, se apresenta rapidinho. Débora, já está entrando. Bem, tudo bom? me chamo Débora Andrade e eu sou historiadora. Eu não estou conseguindo ver vocês, porque a luz está batendo direto. Eu queria fazer uma pergunta ao Rudá, porque ele afirmou que nós não vivemos sob um governo autoritário, né? Só que isso me incomoda um pouco, assim, né? Dentro assim, da própria definição dos governos autoritários. Talvez ele não tenha conseguido implementar totalmente, mas a gente percebe assim, que em todos os discursos de todos os ministros tem uma afinidade, eles estão afinados, né, no sentido de dizer, olha, quem pensa diferente não tem lugar aqui, né? Está excluído da comunidade. Então, o que a gente vai fazer é impor um programa que é direcionado à maioria, digamos assim, porque eles pensam que a maioria é conservadora. Se a gente pega um aspecto só, que é a questão da liberdade de imprensa, que ainda não foi como eles gostariam, né, completamente atingida, completamente destruída. Será que a gente pode dizer que não é um governo autoritário, porque ainda esse pilar ainda se mantém, de certa maneira? O que a gente está vendo é os poderes tentando reagir e resistir a isso, mas todo o programa que está desenhado aí no governo Bolsonaro é um programa autoritário. Porque eu queria que o Rudá explicasse melhor por que ele acha que não é. Você fala de onde, Débora? Do Rio. Rio de Janeiro, Laranjeiras, do lado aqui do Palácio Laranjeiras. Legal, né? Legal. Praça São Salvador. E tem aqui o Theo também perguntando que papel tem as eleições municipais deste ano, Theo de Almeida. E a Marisa, ela é servidora pública do Rio de Janeiro, professora do ensino médio, pergunta se o Bolsonaro for afastado e o Mourão assumisse, o Guedes permaneceria para cumprir a agenda encomendada pelo mercado. Então, acho que a gente podia passar aqui uma rodada, podia começar com o Rovai agora, depois passa para as considerações, então, finais aí do Rudá. Olha só, primeiro agradecer a presença de todos vocês. A gente organizou, assim, super papum, né? Decidimos na quinta, fizemos o card sexta e estamos aqui hoje. Era para testar o formato e eu, gostei. Acho que a gente tem que fazer a cada 10, 15 dias um encontro desse com sócios para ir, talvez, saindo só da exposição e a gente podendo responder mais perguntas mesmo. Eu acho que a Carol tem razão. Primeiro, mandar um abraço lá para o Carlos, lá da Praia Grande. Carlos, eu morei na Praia Grande a minha infância e adolescência. Fui para aí com 6 e saí com 17 para ir para a faculdade, lá em São Bernardo do Campo. E minha mãe morou na Praia Grande até há 2 anos atrás, 3. Fui lá, trabalhei muito naquela feirinha de artesanato de Praia Grande, vendi muita bijuteria ali, paguei minha faculdade e vim voltando para Praia Grande todo final de semana, indo lá montar a barraquinha, para poder vender, para poder me manter fora, né, trabalhando com bicos, tal, naquela época de jovem. Carol, eu acho que assim, o Rudá já caracterizou, a oposição de fato está inerte. É decepcionante ver como a gente não conseguiu renovar lideranças. As poucas lideranças que estão chegando ainda estão muito imberbes para esse enfrentamento. Isso eu não falo a partir de achar que a gente está numa posição acima, não é nada disso. Mas a gente
nós temos boas lideranças que eu acho que estão em construção. É que nem um time de jovens. Quando você põe no campeonato principal, às vezes dá certo, como no meu time, às vezes dá no Santos. Mas isso é raro, é raríssimo. Você pegar uma molecada e ela ganhar um campeonato logo de cara. Então, a gente tem um processo de construção de oposição que está se dando. Eu tenho percebido que o PT está conseguindo começar um processo de renovação. O PSOL é um processo de renovação, né? Tem umas lideranças em Minas boas, no Rio de Janeiro, São Paulo, tem o Boulos. O PCdoB tem algumas lideranças novas, mas ainda está faltando aquele catipum. E o Lula é uma liderança que está saindo de cena, né? Ele ainda é a grande liderança da oposição brasileira, mas é uma liderança que foi muito machucada, foi muito desgastada nesse processo todo. Talvez se tivesse sido candidato em 2018, teria ganhado a eleição, eu acho, porque muitos votos simples que o Bolsonaro teve, de pessoas simples, seriam do Lula. Flávia, eu acho que os milicos podem forçar o Bozo à renúncia no dado momento, mas eu acho que essa não deve ser a saída natural. É mais provável que ele saia por um processo de impeachment se os milicos sinalizarem ao Rodrigo Maia, a outros segmentos ou ao Supremo que beleza, fazemos a transição sem o Bolsonaro e seguimos a vida. A questão do totalitário ou autoritário eu deixo para o Rudá, ele já explicou um pouco, mas acho que ele pode falar um pouco mais. O Carlos, essa decepção dele, dessa democracia imperfeita, é geral, né? Em relação ao Freixo, eu não sei exatamente do que. Eu acho que esse movimento que você está falando, né? Mas eu acho que esse movimento do Freixo, eu entendo o movimento dele, sei do que levou ele a fazer isso, mas acho que ele pode ter cometido um erro. Hoje, olhando depois de alguns dias o que aconteceu, o que passou, porque ficou um vazio ali naquela oposição e parece que o que está restando é a Marta Rocha, que eu não conheço, nem sei se ela é uma pessoa de esquerda ou não. O último candidato que o PDT teve no Rio é o secretário de Educação do Itzel. Vejam que o PDT do Rio também não lá essas coisas. E essa candidata viria pelo PDT. Obrigado ao Rubens da Cultivo. Manuel Barral fala sobre se tem uma força institucional que o ameaça, se eu entendi direito, é o Bolsonaro. Eu acho que está se fechando o cerco institucional contra o Bolsonaro e ele está se segurando, do ponto de vista popular, nos líderes evangélicos e do ponto de vista das instituições nas Forças Armadas. Quebrando a espinha dorsal disso, que as Forças Armadas, o resto vem de roldão. Né? E como que se quebra? É isso, negociando um pacto pela entrada do Mourão, na minha opinião, que é o que, pela tendência dos acordos no Brasil, é o que pode acontecer. Enfim, Débora falou do autoritarismo de novo, do totalitarismo, deixo para o Rudá. O Theo, o papel das eleições municipais, pois é engraçado isso, mas a incapacidade que o Rudá fala da esquerda de reagir, ela é tão grande que não consegue nem se organizar para o processo eleitoral. É um vexame como é que estão as articulações do campo progressista para as eleições. Gente pensando em cláusula de barreira, gente pensando se projetar para disputar a próxima eleição para deputado, então sai a prefeito agora, e aí divide processos, quando deveria estar todo mundo unido para fazer uma grande disputa contra o fascismo, contra esse caráter fascista do governo. E eu acho que não tenho convicção disso, Marisa, se o Guedes permanece ou não no governo Mourão. Se os militares quiserem fazer um governo mais com cara deles, talvez não. Mas eu acho que eles precisarão manter o Guedes. Eu acho que a tendência é o Guedes permanecer, mesmo que um Guedes desidratado. Legal, obrigada, Renato. E passo a palavra, então, para o Rudá. Tá.
Bom, gente, vamos lá. Primeiro eu vou começar pela Débora, porque é a questão mais conceitual aqui. Débora, acho que assim, é uma questão formal, mas vamos lá. Eu não disse que o governo não seja autoritário, eu disse que nós não estamos vivendo um regime autoritário. É diferente. O governo tem, sim, um pendor autoritário, ele não tolera. Quando eu disse que é um governo de extrema-direita, eu estou falando que é um governo autoritário. Ou seja, ele ameaça o tempo inteiro, inibe, ou seja, ele coíbe, ele tenta o tempo inteiro criar uma situação de exclusão no país. Então, é um governo autoritário, mas ele não implantou um regime autoritário. Porque o país é um pouco mais complexo e como ele é incompetente para governar, eu fico imaginando que ele não consegue ter lastro, porque não é porque é autoritário que ele vive de maneira autóctone, né? Um governo autoritário precisa ter algum tipo de legitimidade, por exemplo, entre o empresariado, algum tipo de legitimidade pelas próprias forças institucionalizadas, né? E ele não consegue se movimentar nesse campo, né? E de novo, você citou, Débora, a imprensa, mas a democracia não se caracteriza só pela imprensa livre, se caracteriza por isso que nós estamos fazendo aqui. Eu jovem, mas eu vivi a ditadura militar. Alguma discussão como essa, eu estaria preso agora mesmo. Agora mesmo eu estaria denunciado. Então, assim, é bom a gente entender um regime autoritário. Não é brincadeira, não. Não tem brincadeira. Você é preso, você passa por inquérito, você, se brincar e tiver na mão de algum setor mais selvagem, você vai ser torturado, você não tem eleição, ou a eleição ela é toda dominada, você faz reunião pública, tem sempre alguém deixando claro que ele é da polícia, aula em faculdade, tem alguém da polícia assistindo aula, inclusive no interior, ou seja, não tem brincadeira, só para te dar um exemplo do que é um regime autoritário, e não um governo só autoritário. Eu tinha 15 anos, resolvi na minha cidade fazer um pequeno movimento, participar do movimento para trocar o uniforme. Eu estudava em escola estadual, em Tupã, no interior de São Paulo, e a diretora da escola estadual, que era a maior da cidade, resolve denunciar os nossos pais, de quem estava passando o abaixo-assinado para mudar o uniforme, para os SOPs, porque no interior não tinha DOPs, não tinha departamento, não tinha serviço. E nos nossos pais, para os SOPs, passar por uma inquisição, porque ou os pais ou algum professor estaria colocando na nossa cabeça alguma coisa para levar ao comunismo. Só para você entender o que é, nós não estamos nem de longe nisso, mas nem de longe. Agora, nós tivemos ações autoritárias dentro do regime democrático. O Collor simplesmente confiscou as poupanças de pessoas que morreram, inclusive velhos, que tinham dinheiro para poder fazer uma operação. Isso é uma ação autoritária, mas não é um regime autoritário. Então, a primeira coisa é para a gente ter um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque eu estou querendo dizer que nós temos brechas enormes para derrubar esse governo, ou para vencê-lo, para coibir os fascistas que estão na rua falando para a volta do regime militar. Nós temos brechas enormes, mas nós é que não estamos ocupando. Por incompetência e covardia. E num regime autoritário, a gente pode ter muita vontade, mas nós somos presos, né? Então, essa é a primeira coisa. A ideia do Freixo de unidade contra fascismo é super importante, mas ela não basta. Por que ela não basta? Porque senão vira uma articulação de cúpula. E a nossa questão agora é ganhar corações e mentes na base social. E para a gente ganhar corações e mentes, a cola, vamos dizer assim, não é exatamente uma articulação de cúpula. A cola, eu estou usando a palavra cola porque o Gramsci usava a ideia de cimento para construir um discurso hegemônico. Eu estou usando esse conceito. A cola, para a gente conseguir ter um avanço democrático, nesse momento chama-se solidariedade. Se nós conseguimos ajudar as pessoas pobres a continuar tendo uma vida, pelo menos minimamente digna, que eles possam comer, que eles não vivam como mendigos, que a gente consiga, na solidariedade,
dar apoio para eles, para a população de rua, não é? E isso está acontecendo no campo progressista. Nós temos ações como do Sindicato dos Comerciários em várias capitais que estão abrindo a sede para acolher a população de rua, para dormir na sua sede, dando alimento, dando até apoio na área de saúde. Nós temos sindicato de metalúrgicos, sindicato de químicos, doando professores universitários, por exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fazendo vaquinha. 50 professores há 2 semanas atrás fizeram vaquinha e compraram 20 mil máscaras no interior do Rio Grande do Norte. Nós temos ações como a Central Única de Favelas, genial, articulando apoio para as mães, 5 mil centros de distribuição. O Rubinho, que falou agora, ele teve que falar que era da minha equipe, mas o que ele não fala é que ele é um líder comunitário, e ele está numa rede de distribuição de cesta básica na periferia da cidade de Belo Horizonte, onde a CUFA não entra, por situação de logística, história, né? Então, nós temos redes da igreja, muitas redes sindicais da igreja, de ONGs, mas o que está acontecendo? Totalmente desarticulado. E a esquerda podia entrar aí, articulando, criando um mapa da solidariedade, e mais do que isso, já falei dos vereadores e dos prefeitos. Qual ação que a esquerda está dando? Nenhuma. Então, como é que você quer fazer uma frente contra o Bolsonaro se você não organiza nem o teu exército? Nós poderíamos, nesse momento, estar criando protocolos de solidariedade e ação articulada entre prefeitos por mesorregião, de uma mesma região. Nós poderíamos estar criando, por exemplo, sistemas de informação para a população, mas acontece que não tem isso. Então, a frente é super importante, mas tem muito trabalho para ser feito. Quais são as saídas? Impostos progressivos sobre grandes fortunas? Recuperar os 13% do PIB de sonegação de imposto no Brasil, que é só de rico? A gente emitir moeda? Nem isso nós estamos organizando o debate. Os brasileiros não têm nem ideia de saída. O coitado que vendia cachorro-quente lá do lado da faculdade que fechou, ele está falando, mas se eu não vender cachorro-quente, eu morro. Ele não sabe que nós estamos na 8ª economia do mundo e que nós temos dinheiro para pagar para ele por 4 meses, sem ele ter que trabalhar, ficando em casa. Mas ele não tem essa informação. E a esquerda, com as fundações, poderia estar fazendo discussão no país inteiro, com redes através de web rádio, não faz nada, nada. Aí o Freixo vem com essa história da frente. Eu tenho medo de novo, ser a lógica parlamentar que fala grosso e age fraco, né? Então é isso que me preocupa, mas que é uma ação importante. Para terminar, a questão do TEL. TEL, eleição municipal. Qual é a eleição municipal em novembro, dezembro? Porque vai ser adiado, segundo Barroso, por 1 mês, mas vai acontecer esse ano. O cenário é de caos total, principalmente nos pequenos municípios. O fundo de participação, 65% dos municípios brasileiros dependem para viver do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que vai 3 vezes durante o mês, vai no dia 10, 15 e 20. São 3 repasses. Nos últimos meses, os repasses estão caindo de 13% a 20%, porque a arrecadação está caindo. E o fundo vem de dois outros impostos. Vem do imposto de renda, que está caindo, e vem também do imposto sobre produto industrializado, sendo que a CNI acabou de divulgar que 75% das empresas, grandes empresas do Brasil, ou paralisaram ou diminuíram a produção. Não tem dinheiro para os municípios. Você imagina o que vai acontecer? 22% dos municípios brasileiros têm até 5 mil habitantes. Já imaginou o que vai acontecer na eleição? O caos. O caos. Gente sem emprego, sem negócio, sem para onde vender, tendo que fechar a academia. É gente de classe média também. O cara lá, o padeiro, a mercearia, fechando. Não tem dinheiro para pagar funcionário. Esse é o cenário da eleição municipal. Eu apostaria que as eleições municipais, de alguma maneira, vão estar influenciadas pelo cenário nacional. Para mim, nós vamos ter a direita falando de emprego,
e de negócio, e falando que os exagerados de esquerda destruíram a economia do município, e a esquerda falando de proteção social, saúde e alguma forma de taxação ou de tentar conseguir algo dos governos estaduais e federais para o município voltar a ter vida. Eu acho que o debate que vai estar falando para o cara lá da base que está sofrendo, ele vai sofrer essas duas entradas meio ideologizadas, mas que discutem programas a partir de solução, a partir de foco totalmente diferente. Um defendendo o mercado e outro defendendo a política social, né? Eu acho que é por aí que nós vamos ter a eleição. Bom, eu queria agradecer demais São Rovai e vocês pela paciência. Mantivemos aí os 30, né? Então, acho muito bacana. Vocês sabem que quando precisar, é só me chamar. Para mim é uma honra estar aqui num espaço como esse, ainda mais que o trabalho da Fórum, e dizer para vocês que, então, agora eu vou acabar de tomar a segunda taça, porque essa aqui acabou e eu deixei a garrafa lá na cozinha. Obrigado, gente. Um bom final de semana. Obrigada, Rudá. Agradecer também a todos vocês que participaram. Dizer que esse foi só o primeiro encontro que a gente, que nem disse o Rovai, super... Vamos fazer? Vamos, a gente vai ter próximos. Testar modelo, né? Isso. Eu acho que foi um encontro beta. E é diferente, essa coisa de ver as pessoas, eu sinto mais diálogo, né? Uma coisa mais calorada, porque a gente faz o YouTube aqui sozinho, às vezes, não sabe para quem a gente está falando. Então, vamos tentar fazer encontros maiores a próxima vez, com 80, 100 pessoas, divulgando mais. Odá, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade, que você está sempre nos ofertando. Brigadão a todos aí. Todos que quiserem participar do próximo serão convidados. Com certeza. E queria também falar que a gente teve uma ideia aqui que a gente vai colocar no ar. A ideia do Rudá, na verdade. A ideia do Rudá de colocar na Fórum um mapa aí da solidariedade com as ações geolocalizadas de ações de solidariedade. A gente vai criar esse mapa, Rudá, conta com vocês aí, com o Rubinho, com você, para nos ajudar a preenchê-lo e ir mostrando para que pelo menos isso cria uma sensação. Eu estou num grupo que a pessoa temos que ter brigadas de solidariedade, é um pouco isso. Eu não sei se brigadas é a palavra boa, mas a gente tem que construir esse sentido. É o que nos diferencia da extrema-direita e da direita. Está usando rede de solidariedade, acho que é legal. Rede. Legal, então... Gente, obrigado. Beijo. Vamos tomar vinho, vamos tomar cerveja, vamos descansar. Obrigada, gente.